Uma boa noite a todos. Cumprimento a cada um com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu cumprimento a todos e saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo, então, nessa noite, através da palavra dele, possa, então, vos abençoar e falar com cada um. O motivo de eu estar aqui nessa noite é o versículo a qual Jesus Cristo deixou, que também pode ser visto como uma ordem para a igreja dele, de pregar o Evangelho. Então eu estou aqui cumprindo aquilo que Jesus Cristo ele ordenou à sua igreja: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Muitos podem dizer, tem que ser pregado o Evangelho, mas tem lugar certo e tem hora certa. Então, o apóstolo Paulo ele escreveu uma carta aos Coríntios e ele disse: pregue e exorte o Evangelho em todo tempo, dentro de tempo e fora de tempo. Então, agora será pregada a palavra de Deus. Muitos vão ver como uma loucura, mas não importa. Importa que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado e que todos venham a ter o conhecimento da palavra de Deus. Importa que todos venham ser avisados, porque o dia do Senhor está perto. E a palavra qual eu trago nessa noite não é de mim, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Segundo os manuscritos sagrados, aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa que está aqui, também lhe será tirado uma parte do céu. Também lhe será acrescentado a maldição, a qual está escrito neste livro. Então meu compromisso é com a verdade, meu compromisso é com Jesus Cristo, pois que o nosso Senhor então nessa noite possa falar com cada um. Se você tem 5 minutos ou 10 minutos, qualquer tempo que você tiver para poder ouvir a palavra de Deus, você será abençoado. Porque para poder fazer qualquer coisa, os homens conseguem arrumar tempo. Conseguem arrumar tempo para comprar, para vender, para comer, para se divertir. Mas Deus sempre fica com uma última prioridade. Deus sempre fica em última exceção na vida dos homens. Sendo que Deus, ele tem a tua alma como uma prioridade. A prioridade de Deus é salvar a tua alma. Mas os homens só buscam a Deus quando não tem outra saída e quando Deus é a única solução. Então, Deus não é a prioridade dos homens. A prioridade dos homens é ser feliz nessa terra, ter uma vida boa, uma vida farta, ter riquezas. Mas Jesus Cristo, ele disse para um homem rico, ele estava preocupado com o dinheiro que ele tinha, ele estava preocupado com a vida boa que ele tinha. Ele dizia: não tenho onde guardar as minhas riquezas, então vou construir depósitos maiores e vou dizer para minha alma: descansa, folga, come, bebe, alma, porque tem muitos tesouros guardados para si. Então Deus olhou para aquele homem e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, porque tu tens preparado. E para quem será? Para quem será que está reservada a tua alma? Será que a tua alma está reservada ao Deus Todo-Poderoso que está lá no céu? A Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo é o seu Salvador? Ou será que Jesus Cristo não é o seu Salvador? Quero ler uma palavra no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo de número 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que confessa o nome de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, nem todo aquele que diz acreditar em Jesus Cristo e acreditar em Deus, herdará o reino dos céus, segundo a palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Mateus. Então, a Bíblia está dizendo, muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Não basta só crer em Deus, não basta somente acreditar no Filho, em Jesus Cristo, mas também tem que obedecer a sua palavra. Também tem que andar conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a andar em santidade. A palavra de Deus nos ensina a andar conforme a vontade de Deus.
A palavra do Senhor, ela nos ensina a herdar a salvação, a qual foi dada por herança através de Cristo morrendo então numa cruz. E aqui continua dizendo no versículo de número 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizávamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsávamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muitos, quando chegar o grande dia, o dia para ser julgado, o grande dia do juízo final, aonde tudo termina, aonde a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, grandes e pequenos se dobrarão diante de Deus. Aqueles homens que dizem ser donos deste mundo, os presidentes que dizem que faz e acontece, eles vão se dobrar diante de Deus. Só que aí, a Bíblia diz que então ouvirão da boca do Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. Porque usavam somente o nome de Cristo. Só usavam os milagres em nome de Cristo, mas Cristo estava distante. Então por isso ouvirão duras palavras da boca do Mestre, da boca de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque como está dizendo aqui agora a Bíblia está dizendo que então muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Então vão dizer: mas eu fiz milagres, eu fiz grandes sinais, prodígios, curei os enfermos, expulsei os demônios. Mas Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Porque muitos nos dias de hoje assim acontece. Em nome de Cristo fazem sinais e prodígios, mas as suas mãos estão sujas. Estão com as mãos sujas, apresentando diante de Deus obras, só que com as suas mãos sujas. Porque estão vivendo no pecado, porque não estão mais obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é obedecer a palavra de Deus, a qual está escrita. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi deixada para guiar os homens até a salvação. E se a Bíblia diz que se o homem não obedecer, Deus, ele afiará a tua espada e o teu arco já está emparelhado. Então não basta somente acreditar no nome de Cristo, não basta somente acreditar em Deus, pois a Bíblia diz: você crê em Deus? Pois faz bem. Até os demônios acreditam e se estremecem. A Bíblia diz que os demônios, eles acreditam sim em Deus e eles se estremecem porque eles conhecem o poder de Deus. Eles não ousam em brincar com a palavra de Deus. Eles não ousam nem sequer em tocar no nome de Deus, pois eles têm muito mais temor do que os homens. Nos dias de hoje nós vemos homens que não têm mais zelo pela palavra do Senhor, pois muitas vezes quando estou aí nas feiras pregando, homens cheios de um coração de maldade, caluniando e fazendo até brincadeira e piada com a palavra de Deus, zombando da palavra do Senhor. Como a Bíblia diz, que até os demônios acreditam em Deus e eles se estremecem. Mas é por isso que essa geração está em condenação, porque acabou-se o temor de Deus, não obedecem mais a palavra de Deus. E está se cumprindo então mais uma profecia, onde Cristo disse que seriam amantes de si mesmos, andariam conforme as suas próprias vontades, mesmo ouvindo, não conseguiriam compreender, mesmo vendo e enxergando, eles não conseguiriam ver e entender. Então assim nós vemos uma geração, ouvem a palavra de Deus, mas é apenas uma história. Os homens acham que é apenas uma história, mas não. Essa palavra aqui, ela se cumpre desde o princípio enquanto ela foi criada. É o único livro em que tudo que está escrito se cumpriu. Até as profecias que antecedem a vinda de Cristo já se cumpriram. Mas não estão percebendo, por quê? Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, ele iria cegar o entendimento das pessoas. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão cegas, estão vendo sinais, terremotos, fome, peste, e vem por aí ainda rumores de guerras, cidades sendo ameaçadas por tsunamis e também meteoros caindo por aí, coisas que a mídia não divulga. Estão vendo a palavra de Deus se cumprindo, mas não conseguem compreender. Porque então a Bíblia disse que os homens seriam amantes de si mesmos,
e não conseguiriam compreender a palavra de Deus, porque o Deus deste século, o dono desse mundo que é Satanás, ele cegaria seu entendimento, e assim aconteceu. E nesse momento a palavra de Deus, ela está sendo aqui pregada para aqueles que desejam ouvir. Não estou lançando pérola aos porcos, pois somente se você jogar fora essa palavra, você vai ter que dar conta dela também, porque assim como eu estou aqui pregando, e os anjos de Deus sendo minha testemunha, eu vou ter que prestar conta dessas palavras. Então, se eu pregar a mentira, ou se eu falar aquilo que vem de mim mesmo, distorcendo a palavra do Senhor, grande será o juízo para mim. E para aqueles que pegar a palavra do Senhor e jogar fora, e não a guardar e não a praticar, também terá juízo. Jesus, ele não veio para condenar o homem. Ele disse assim: eu não vim para julgar este mundo, não vim para julgar os homens, mas para tirar o homem da condenação. Jesus não veio para te condenar, mas para te alertar que você está vivendo em condenação por conta do seu pecado, e que você precisa fazer um conserto com Deus e se arrepender, para que você venha então herdar a salvação que foi dada de graça. A salvação é de graça, você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar dízimo, não compra salvação. Oferta não paga a salvação. Missa de sétimo dia para tirar a alma do purgatório é mentira, não existe. A Bíblia disse que aos homens foi ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9. Então, a salvação foi dada de graça. Mas Jesus, ele disse que também é tomado por esforço. O esforço de obedecer a palavra de Deus. O esforço de fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a Bíblia está falando aqui, fazer a vontade do Senhor. Senhor, só há um Senhor. Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Eles são um só. Porém, como um corpo. A igreja de Deus, ela é um corpo, mas como um corpo, ela tem os seus membros. Então Deus, ele tem os seus membros, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo que é para obedecer ao Senhor. Não tem senhora, não tem trono para senhora no céu. Lá no céu não tem rainha, não tem senhora no céu. Porque a Bíblia, ela diz que só há um trono, e esse trono está reservado. E somente Deus assenta nele. O Filho, Jesus Cristo, ele tem o seu trono. Mas a Bíblia fala, não fala que tem trono para a senhora nem para a rainha. Porque só há um Deus em toda a terra. Até Deus mesmo, ele andou pela terra e procurou outro parecido como ele. A Bíblia disse que ele não encontrou. Então Deus não encontrou senhora, não tem rainha. Lá no céu só tem trono para o Senhor, Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus, ele se ira contra o pecado. E nesse momento Deus está vendo até os pensamentos dos homens. Aquilo que está encoberto, que você fez e ninguém viu. Os homens não viram, mas Deus, ele está lá sentado no seu trono e ele está vendo. E ele está irado. Porque Deus se ira contra o pecado. E a Bíblia diz no Salmos capítulo 6, que se o homem não se converter, Deus, ele afiará a tua espada e o teu arco já está emparelhado. Mas muitos podem dizer, prega uma palavra de amor, uma palavra bonita. Mas como? Vocês precisam conhecer a justiça de Deus. Vocês vão passar pelo juízo de Deus, todos nós, eu. E se você não ficar alertado de que você tem que se arrepender, serão condenados. É por isso que essa palavra tem que ser pregada, para que você tenha ciência de que diante do trono de Deus, você vai ser julgado conforme as tuas obras. Por isso arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o único que traz salvação. Pois no livro de João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo, ele deixou um caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega até o Pai se não for através de Cristo. Ninguém. Você pode ter fé em qualquer Deus. Você pode ter uma fé muito grande em Maria, Nossa Senhora de Lourdes, Fátima, qualquer uma. Mas somente Jesus Cristo te dá a salvação. Somente Jesus Cristo ouve a tua oração e leva até o Pai, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre os homens. Ou seja, somente um conversa e fala com o Pai e leva a nossa oração até a Deus. É Jesus Cristo.
Então, mais uma vez, a palavra de Deus desmascarando as mentiras que têm sido pregadas pelos falsos profetas nos dias de hoje. E você está acreditando. Por quê? Porque não buscaram conhecer a verdade. A verdade está aqui, a palavra do Senhor, ela é essa verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a verdade, somente nele está a verdade. A vida está na mão de Cristo. E para você receber essa vida, você precisa crer na verdade. Você precisa andar conforme a verdade que é a palavra do Senhor. Eu quero continuar lendo aqui o versículo da palavra de Deus.